Olá, Psi! É uma alegria te ter aqui no meu canal Papo de Consultório comigo, Eliane Oliveira. Eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre transtornos de ansiedade. No primeiro vídeo a gente entendeu, algumas dúvidas que as pessoas tinham a respeito dos transtornos ansiosos, que foi de uma enquete, que eu deixei lá no meu canal do Instagram. E esse segundo vídeo eu também vou responder algumas perguntas do quiz que eu realizei lá no Instagram a respeito dos transtornos de ansiedade. Então, vamos tirar dúvidas, vamos entender o panorama geral do que são os transtornos de ansiedade e quais são os transtornos descritos, então, no DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, a nossa referência para realizar diagnósticos também dentro da psicologia e dentro da TCC, ok? Mas, antes da gente começar, não esqueça, se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus outros colegas psis. E se você tem aqui acompanhado e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Basta clicar no sininho também para receber notificações e clicar no botão de inscreva-se. Quando você se inscreve, você dá aquela força para o canal e ajuda outros psis também a terem acesso a essas informações. Agora sim, bora lá então? Bom, então, para a gente começar, é importante a gente entender um panorama geral. O que, afinal de contas, seria a ansiedade? Bom, a ansiedade, por si só, é uma emoção. Uma emoção que tem um repertório genético biológico, ou seja, uma emoção que vai acompanhando aí a gente de acordo com a nossa evolução da espécie. Então, os nossos antepassados sentiam a ansiedade, nós também hoje sentimos ansiedade, possivelmente a ansiedade, ela vai continuar aí ao longo da nossa existência enquanto espécie. Então, por que ela é tão importante? A ansiedade, assim como outras emoções, elas são responsáveis por uma questão de preparação e sobrevivência. No caso mais específico da ansiedade, uma questão de preparação. O que seria isso então? Imagine, você que tem uma prova para fazer ou trabalho de conclusão de curso do seu curso ou da pós-graduação para entregar e aí você tem uma data específica. Vamos supor que faltem aí 3, 4 meses para a entrega do seu TCC. Bom, você já vai criar um nível de estado de atenção e de alerta para o TCC. Então, você já vem confeccionando, claro, há algum tempo e aí vem aquele estalo na sua cabeça, olha, tá faltando só 3, 4 meses para entregar o TCC. Nesse caso, então, a ansiedade ela vai te ajudar a visualizar um problema no futuro e encontrar, então, soluções e alternativas para resolver. Se você tá há 3, 4 meses de entregar o TCC e ainda tem muita coisa para fazer, o seu nível de ansiedade vai subir um pouquinho mais para permitir, então, que você se programe, se planeje, faça um cronograma e dessa maneira você aumente as chances de entregar o seu TCC dentro do resultado sem problema nenhum. Então, isso seria a ideia da ansiedade, uma emoção que nos ajuda a preparar para um problema que ainda tem uma consequência lá no futuro, ok? Então, a ansiedade normal teria essa função. Qual que é o problema? Quando que a ansiedade ultrapassa, então, o normal? Seria naquele momento onde, diante do TCC, eu já começo a pensar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será que as coisas vão funcionar? Será que eu vou conseguir passar? E se me der branco? Se eu não conseguir entregar? E se não der tempo? E se a banca considerar que o meu trabalho não foi bom e eles me derem pau, então como que eu vou fazer? Eu vou perder o meu curso? E aí eu começo então a fazer previsões negativas, catastróficas do futuro, aonde eu creio que se aquilo acontecer, eu não vou ter condições de superar ou vai ser muito ruim eu superar aquela situação. Então, nesse caso, é quando o nível de ansiedade aumenta significativamente e eu fico presa ao quê? Os ICs, as hipóteses, as possibilidades e cada vez mais possibilidades
com uma marca negativa, o que vai ativando então um estado de ansiedade, e esse estado de ansiedade então vai produzindo prejuízos. Ao invés de eu ter aquela funcionalidade da ansiedade que vai me ajudar na preparação, ela se torna um problema, porque eu vou ficando ativada fisiologicamente, taquicardia, preocupação, agitação, dificuldade de concentração, né? Então tudo isso aí vai impactando a minha maneira, né, de reagir àquelas situações. Dentro da TCC, então, a gente considera que não é a situação, mas a maneira como interpretamos. Então, dentro de quadros de ansiedade mais graves, a interpretação, então, das situações, ela é catastrófica, né? Então, eu interpreto o futuro de forma catastrófica, onde eu acredito que eu tenho poucas chances de lidar com aquilo ou nenhuma chance de lidar com aquilo, e se aquilo acontecer, realmente vai ser muito negativo. Isso faz com que eu ative, então, um modo de busca, né, de alternativas, mas ao invés de eu focar em soluções possíveis, eu vou criando cenários negativos, porque eu vou tentando o quê? Exercer controle sobre essa situação, mas esse controle falha, e aí eu começo a comportamentos ou de fuga ou de evitação, ou, né, de essa ansiedade, essa dificuldade realmente de lidar com as coisas. E aí, nesse caso, a ansiedade que antes era funcional, ela passa a se tornar disfuncional. O que responde a uma pergunta do quiz, lembra que eu falei que eu ia trazer, então, as respostas aqui do quiz, é o seguinte, né? Um transtorno de ansiedade só deve ser diagnosticado quando representa o quê? Prejuízo no funcionamento normal de uma pessoa. 69% então das pessoas que participaram responderam que isso é verdade. Sim, existe uma diferença então entre eu ter ansiedade, que são ansiedades funcionais do meu cotidiano, uma ansiedade mais alta e pontual, porém eu só realmente consigo classificar uma ansiedade como transtorno quando ela passa a representar esses prejuízos no funcionamento normal e em áreas importantes. Então eu começo a ficar tão preocupada, tão angustiada, tão aflita, que isso vai dificultando o quê? A minha resposta acadêmica, o meu trabalho, as minhas relações. Então, alguma área ou várias áreas importantes da minha vida passam a ser impactadas e eu tenho um prejuízo, né, de um determinado tempo. Geralmente, né, quando a gente vai investigar lá no DSM, a gente vai ver que precisa talvez de um determinado período, depende de cada transtorno, né? Justamente para a gente definir se aquilo é uma ansiedade pontual ou se aquilo já representou realmente um problema e aquela ansiedade se transformou num transtorno, ok? Então, para os 69% que responderam que realmente, né, a ansiedade só pode ser diagnosticada com transtorno quando representa prejuízo funcional, acertaram então. E junto com isso, já que a gente está falando de ansiedade, dessa ativação fisiológica, é importante também a gente falar de um segundo elemento que realmente está presente, né, nos transtornos ansiosos, que é o medo. Medo e ansiedade são sinônimos? De acordo lá com o quiz que a gente realizou, 90% das pessoas disseram que isso é mentira, que medo e ansiedade não são sinônimos e não possuem a mesma definição. E isso é muito verdade, né? O que acontece? Quando nós estamos, então, ansiosos, essa resposta fisiológica que a gente apresenta é uma resposta orgânica ativada pelo medo. Medo, então, seria uma emoção também de defesa, de preparação, de sobrevivência. Ele ativa o nosso modo de luta ou fuga. Então, se a gente está diante de um perigo, que a gente interpreta como um perigo, né, que vai colocar aí em risco o nosso bem-estar e muitas vezes até a nossa, né, vida especificamente, existe então uma descarga no nosso corpo, né, de elementos que envolvem aí neurotransmissores, hormônios, várias coisas nesse sentido, e a partir dessa descarga, né,
há então uma ativação orgânica no meu corpo. Meu coração acelera para aumentar o bombeamento do sangue, né? As minhas pupilas dilatam para eu enxergar melhor. Eu tenho uma respiração um pouco mais ofegante, justamente para eu poder inalar mais oxigênio e contribuir então para essa circulação do corpo. Alguns órgãos liberam, né, secretam algumas substâncias que vão ser responsáveis por dar mais força, mais agilidade e tudo mais. Então, o nosso corpo é preparado para uma situação de luta e fuga. Então, medo seria uma resposta mais fisiológica a uma ideia, né, a uma preparação para alguma situação de perigo. A questão é que o medo ele pode ser ativado pelo pensamento ansiogênico. O que seria isso? Quando eu interpreto uma situação como altamente aversiva e perigosa, o meu corpo entende que eu preciso me preparar então para lutar ou fugir, porque eu preciso sobreviver àquela situação. Por isso que essa resposta mais orgânica que é ativada na ansiedade, ela tem uma base no medo que é engatilhado por esse pensamento ansiogênico futuro, de que vai acontecer alguma coisa que eu não vou conseguir lidar com aquilo. Então, por isso que as pessoas ansiosas ficam com esse estado ansiogênico mais ativado e é comum elas relatarem que elas sentem medo, né? Então, esse medo é essa ativação mais específica. E a ansiedade é como se fosse a continuação, é uma previsão futura negativa de que vai haver algum problema, mas o meu corpo já entende que ele precisa se preparar, então por isso que o meu corpo, o meu organismo, ele reage dessa maneira, ok? Então, para a definição de medo, a gente tem mais uma ideia de uma resposta fisiológica de preparação de luta e fuga, e a ansiedade é uma previsão negativa de coisas antecipadas, né? De coisas futuras que eu antecipo e que eu acredito que isso vai ser potencialmente aversivo e danoso, e por isso que essas duas esferas se unem, mas são coisas diferentes, ok? Então, quem respondeu aí acertou muito bem. E o que acontece, né? Cada tipo de transtorno, ele vai ter, então, uma característica específica. Então, o DSM-5, ele traz 7 tipos de transtornos ansiosos diferentes, ok? Então, nós temos os transtornos infantis e para quem respondeu que crianças podem ser diagnosticadas com transtornos de ansiedade, parabéns! Na realidade, lá no quiz eu coloquei que crianças não podem ser diagnosticadas com transtorno de ansiedade e 87% disseram que é mentira. Então, acertaram. Crianças podem sim ser diagnosticadas com transtornos de ansiedade, ok? E as ansiedades, né, mais comuns, consideradas as ansiedades infantis, não que elas não possam também, né, reverberar em outras fases do desenvolvimento, mas as que são mais comuns dentro aí, né, que se pode ser diagnosticada na infância é o mutismo seletivo e, né, a ansiedade de separação. A gente vai falar num vídeo sobre cada um desses transtornos, né? E esse tipo de transtorno, ele aparece mais no início do desenvolvimento aí, por volta de 3 a 5, 6 anos, que é esse período, né, onde a criança está adentrando aí as relações sociais, ela já fala, às vezes ela já está na escolinha, então a gente vai perceber algumas mudanças que são distintas do funcionamento normal dela, ok? Então, para quem respondeu, está certíssimo, ok? Crianças podem sim ser diagnosticadas com transtornos de ansiedade. Além desses 2 transtornos que eu citei, nós temos mais 5 específicos, que seria a fobia específica, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, pânico e agorafobia. Além desses 5 transtornos que eu também vou falar sobre eles em vídeos dessa série, nós temos também outros transtornos, que são os transtornos devido a substâncias, né? Então, algum medicamento, por isso que é importante também a gente investigar
se o nosso paciente está fazendo algum tipo de medicamento e que medicamento é esse, porque pode sim induzir a sintomas que têm a ver, né, características que têm a ver com transtornos ansiosos. Por uma outra condição médica, algumas doenças, né, elas geram esse estado mais de ativação fisiológica e de agitação, como o hipertiroidismo, por exemplo, e outros transtornos ansiosos não especificados, ou seja, que tem esse prejuízo funcional, que apresenta essa resposta, né, orgânica, também que há uma preocupação do futuro, mas que não se classifica em nenhum dos transtornos que o DSM traz com essas especificidades. Então, a gente pode sim ter uma ideia de prejuízo, que muitas vezes a gente não consegue dar nome, mas aquelas características da ansiedade estão representando sim prejuízos no funcionamento normal da pessoa, ok? E isso nos ajuda a responder a outra, né, ao outro quiz, que é o quê? Cada tipo de transtorno de ansiedade tem sintomas cognitivos e situações gatilho específicos. 88% disseram que é verdade e é a pura verdade. Então, cada um desses transtornos, como a gente vai ver nos próximos vídeos, eles têm características específicas e, por isso, também formas de tratamento específicas, ok? Então, cada um a gente vai pensar no modelo de tratamento mais adequado. E o tratamento, o quê? Para ansiedade clínica, é eliminar em 100% a ansiedade como um todo? Foi, né, a nossa última questão lá do quiz e 96% responderam que é mentira. E sim, é mentira, ok? O nosso foco do tratamento para os transtornos ansiosos não é eliminar 100% da ansiedade, porque lembra que eu falei que a ansiedade ela tem uma função preparatória importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência? Então, o nosso foco do tratamento é fazer com que a ansiedade saia de ansiedade clínica para se tornar funcional novamente, ok? Então, nós vamos aí trazer técnicas, ferramentas cognitivas, comportamentais que vão ajudar então o nosso paciente a voltar a um estado, né, em que o permita preparar para então o enfrentamento desses problemas sem ter todos esses prejuízos, todas essas ativações que ocorrem quando ele está dentro de um quadro de transtorno, ok? Então, não perca os próximos vídeos, porque no próximo vídeo eu já falo sobre os transtornos de ansiedade característicos da infância e depois a gente vai dar continuidade aos outros transtornos ansiosos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Fica o meu convite para vocês participarem toda segunda-feira. Eu deixo lá na minha caixinha do Instagram, né? Eu abro uma caixinha no Instagram para perguntas ou eu trago o quiz, depois eu respondo lá, respondo aqui no vídeo. Então vai ser uma alegria, um prazer ter vocês lá comigo, lá no Instagram, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído, deixe os seus comentários, curta também, se inscreva aqui no canal e se gostou, compartilhe com seus outros colegas psis, ok? Um beijo grande, muito sucesso em seus atendimentos e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!